Eu sei que nós estamos aqui ansiosos, desejosos de ofertarmos ao Senhor, mas eu quero que você guarde a sua oferta de uma forma especial essa noite, antes que eu pregue. Depois que eu pregar, você vai olhar para a sua oferta e vai ver o quanto especial de verdade ela é, de uma forma significativa. Quantos gostariam de ouvir a palavra do Senhor? Diga amém. Eu quero abrir uma nova série sobre o movimento do reino, ou seja, o reino em movimento. Nós estamos pelas manhãs falando sobre a cultura do reino. Mostramos o reino de Deus, as suas bases, os seus fundamentos. Falamos o contraste que há entre o reino de Deus e o reino das trevas. Vimos o quanto o reino de Deus, ele está não apenas se movendo, não apenas restaurando, mas falta-nos entender um pouquinho como é essa movimentação do reino. Então, por todo este mês, o mês inteiro de setembro, nós vamos aprender sobre o reino em movimento. O livro de Atos é extraordinário para você entender essa realidade espiritual. A Bíblia nos fala de Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Com 30 anos de idade ele se manifestou e ali ministrou até os seus 33 anos e meio, formou discípulos de forma extraordinária, homens que eram singelos, simples na sociedade, tornou-os apóstolos cheios do Espírito Santo, e esse movimento estava acontecendo ali em Jerusalém, na terra de Israel. E ele começou a se expandir, ele começou a ir até a Samaria, e ele começou a avançar de forma extraordinária, e chegou até nós. Depois de 21 séculos, esse reino está se movendo, transformando nações, transformando estados, transformando pessoas, fazendo a diferença por onde ele passa, pois esse reino, ele é semelhante ao rio que Ezequiel viu, por onde ele passa a vida, por onde ele passa a transformação, por onde esse rio passa, nada, absolutamente nada fica como antes. No entanto, no livro de Atos tem um capítulo muito especial, que é o capítulo 10. Ele nos mostra ali 4 verdades, 4 princípios que são determinantes para a movimentação do reino. Pastor, existem outros fundamentos, outros princípios? Com certeza. No entanto, nós vamos nos deter sobre estes 4. E durante todo o mês de setembro, nós vamos mergulhar dentro de um destes valores e aprender, porque eu quero, não sei você, eu estou desejado e desejoso, espero que você também, que o reino que está estabelecido em mim se movimente, se expanda, ele cresça a partir da minha vida. Tem alguém aqui com o mesmo desejo? Diga amém. Então, por favor, abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 10, e nós vamos observar ali em Atos, capítulo 10, o texto, onde nós temos uma pessoa muito especial, que é a pessoa de Cornélio. Para que você entenda um pouquinho, Cornélio, ele era um homem importante para os romanos. Ele era um centurião, então era um homem que tinha 100 homens abaixo dele. Um homem por meio de quem o Estado romano estabelecia os seus valores, impunha a sua lei, impunha a sua força bélica. Não era uma pessoa comum, era uma pessoa de muita importância. E ele ali então, como membro da chamada corte italiana, ele tinha algumas características que eu e você precisamos prestar bastante atenção nela. No versículo 2 diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem sobre
como sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Gente, preste atenção nisso. A Bíblia fala de um homem que fazia parte de um império que até aquele exato momento não era rendido ao valor do cristianismo. Roma foi se render ao valor do cristianismo lá no século IV, com Constantino. Neste momento, eles eram um império que subjugava o povo. Mas, no entanto, este homem, ele mostrava a sua piedade de forma pessoal, dentro da sua casa e junto com os seus servos. O reino de Deus, ele sempre vai se mover por intermédio da piedade. Esse é um valor importante para nós notarmos aqui. Só que a piedade não é um nome solto, não é um conceito sem significado. A piedade tem sua prática. E a prática de Cornélio era uma prática que envolvia dinheiro. Não era uma religião onde o dinheiro estava numa gaveta e a religião estava na outra. Não era uma dicotomia religiosa onde dinheiro e religião não se misturam. Você vai observar que na vida de Cornélio, ele tinha como devoção a Deus o bom uso do dinheiro. Ele tinha como piedade, prática da sua piedade, o bom uso do dinheiro. E a esmola que Cornélio dava, ela fez uma revolução no mundo espiritual. E aqui que eu quero que você entenda que não existe distinção no sentido material e espiritual do dinheiro. Porque, na realidade, o dinheiro em si, ele é espiritual. Porque toda fonte de riqueza que nós temos no mundo, seja o petróleo, seja o gás, seja o minério, as pedras preciosas, tudo que você puder imaginar como fonte de riqueza, de onde vêm as cifras monetárias, aonde se valoriza os lastros das nações, todas pertencem ao Senhor. Deus criou todas estas coisas com a sua palavra. Hebreus 11 diz que, pela fé entendemos que Deus criou o universo por sua palavra. Então, nada do que existe, que é a nossa fonte monetária, a nossa fonte de enriquecimento, veio sem ser do espiritual, porque Deus é espírito e a sua palavra é espírito e é verdade. Bem, no entanto, nós temos que olhar para o dinheiro de uma forma muito significativa. Por quê? Porque Deus olha para o que a gente faz com o dinheiro. A Bíblia fala que o anjo disse assim: olha, Cornélio, o que você está fazendo com o seu dinheiro subiu como um memorial diante de Deus, ou seja, aquilo ficou gravado. Deus estava olhando para aquilo e aquilo mexeu com o coração de Deus. Então eu gostaria que nesse primeiro ponto aqui que nós estamos analisando, você nunca olhasse para o dinheiro como algo frívolo, sem valor, sem significado. Observa que o Senhor Jesus, quando foi adorar no templo, ele sentou bem do lado daquilo que nós chamamos gasofilácio, aquela caixinha que nós colocamos aqui para recolher dinheiro. E ele observava como as pessoas faziam uso do dinheiro na adoração. Ele reprovou os ricos, que davam do que lhe sobejava, e valorizou a senhora viúva, que deu tudo o que tinha. Observe também lá no Egito, quando o povo ficou 400 anos escravos. A palavra que Moisés disse a Faraó foi o seguinte: deixa o meu povo ir para um caminho de 3 dias, porque eles vão me adorar. Mas eles não foram adorar a Deus de mãos vazias. Os egípcios deram toda a riqueza do Egito, e essa riqueza se tornou lá na frente instrumento de adoração. Não há como nós separarmos o dinheiro da nossa adoração. Não tem como separar o dinheiro da nossa comunhão com Deus. Como falei aqui no momento dos avisos, o dinheiro pode afetar a nossa eternidade, pois a Bíblia diz que os avarentos não entram no reino dos céus. E nós não podemos brincar com isso, principalmente você que acredita na eternidade,
que a alma do homem é eterna, que ela ou vai passar a eternidade com o diabo no inferno, ou a eternidade com Deus nos céus, nós não podemos tratar essa questão do dinheiro com displicência, com leviandade. Nós devemos olhar com bons olhos, porque a semelhança do que Deus olhou para o que Cornélio estava fazendo, Ele olha para mim, Ele olha para você, olha para o teu patrão, olha para todas as pessoas que fazem uso do dinheiro e vão um dia essas pessoas receber o sim de aprovação ou não de reprovação de Deus com relação ao dinheiro. Então não é uma brincadeira dinheiro. O dinheiro é uma coisa muito séria. Muito, muito, muito séria. Como é uma mensagem introdutória, eu não vou entrar muito na doutrina das finanças e do poder monetário, mas mostrar para você que Deus observa e que nós temos na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, Deus tratando o dinheiro na sua ótica. Deus tratando o dinheiro na sua perspectiva. Então, todos nós que somos adoradores e piedosos como Cornélio, precisamos entender aqui um pouquinho sobre o valor do dinheiro. Então, Cornélio entendia isso. E isso trouxe para ele algumas características. Primeiramente, a gente observa a generosidade de Cornélio. Uma generosidade que abençoava pessoas, porque esmola não é o que a gente faz aqui nos faróis, não é o que a gente faz ali na rua, que tem essas pessoas, sei lá por que razão estão nas ruas pedindo dinheiro, e a gente dá lá 25 centavos. Não, a esmola no contexto da Bíblia era o suficiente para a pessoa viver mais um dia. Era como se fosse o salário do jornaleiro que não conseguiu trabalho, mas ele precisava de recursos para viver mais um dia, para que no dia seguinte a sua vida virasse, e quem sabe ele não precisasse esmolar para poder sobreviver. Então, Cornélio não estava dando só dinheiro para as pessoas. Cornélio estava dando uma sobrevida. Cornélio estava dando a condição da pessoa se manter mais um dia para encontrar o ponto de virada, para encontrar o momento da transformação. Então, não era um homem que usava o dinheiro simplesmente para o seu benefício, mas ele fazia uso do dinheiro de forma redentiva, de forma abençoadora, onde ele saciava por meio do dinheiro a fome das pessoas que estavam ao seu redor. Então isso é piedade. Esse é o aspecto da piedade. Então piedade não é simplesmente uma questão de levantar as mãos e adorar, logicamente que faz parte. Piedade não é só fazer parte de uma comunidade local e dizer que você tem um lugar de pertencimento, certamente isso é importante para a vida piedosa. Mas nós temos que, na vida piedosa, não deixar o dinheiro de lado, em hipótese alguma. Dinheiro e adoração são os dois lados da mesma moeda. Da mesma moeda. Nós observamos o apóstolo Paulo dizendo que essa questão do dinheiro não é uma questão monetária, mas sim do coração. Lá em 2 Coríntios 9, 7, ele diz assim, ó, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. E ele segue adiante no mesmo texto ali do capítulo 9, dizendo assim, olha, que a sua oferta não seja uma expressão do quê? De avareza, mas sim de generosidade. Você já percebeu que Deus, de uma forma muito inteligente, porque nosso Deus é um Deus muito inteligente, quantos concordam? Diga amém. Ele colocou alguns dispositivos para nós mesmos nos conhecer. O primeiro dispositivo é o dízimo, e o segundo dispositivo é a oferta. Porque cada centavo que você pega na mão, ajuda eu a pregar, por gentileza, essa pessoa que está ao seu lado, cheia do Espírito Santo, piedosa, generosa, ajuda ela dizendo assim, olha, cada centavo que você pega na sua mão, cada dólar que você pega na sua mão, não é só uma bênção de Deus, é uma prova. É uma prova para ver como está teu coração. Se o seu coração é fiel no dízimo, e se o seu coração é generoso na oferta. E Cornélio, ele foi aprovado por Deus. A sua forma de usar o dinheiro, Cornélio, foi aprovado diante de mim.
A sua forma de usar o dinheiro ficou diante de mim como um testemunho, como memorial. Gente, quantos gostariam que Deus falasse de você a mesma coisa que falou para Cornélio? Diga amém. Aleluia, você só vai conseguir isso de duas formas: aprendendo e praticando, deixando que o ensinamento tire os enganos, deixando que o ensinamento quebre o coração duro e você se exponha de forma muito singela, muito humilde, à verdade do reino. Porque a maioria de nós não fomos ensinados muitas vezes de forma correta de que você não separa piedade de vida monetária. Você não separa oração do dinheiro. Você não separa o dinheiro da oração. Como assim? Quem já orou a oração do Pai Nosso? Diga amém. Quem já orou? Diga amém. Vamos ver se vocês oraram mesmo. Ora comigo aí, vamos lá. Opa, para aí. Como que é a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Como que a oração é um fator espiritual e você está pedindo recursos financeiros para comprar pão? Porque você não compra pão com oração. Você não compra pão com jejum. Você não compra pão vindo no culto. Você compra pão com dinheiro. Então, quando você está falando para Deus assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus me dá recursos para que eu tenha o que comer, Deus me dá trabalho e saúde para que eu possa trazer para minha casa sustento. Como que agora você vai separar o dinheiro da piedade? Não, minha vida cristã é uma coisa e o meu dinheiro é outra coisa. A minha empresa é uma coisa e a minha vida cristã é outra. O meu salário é uma coisa e a minha vida de devoção a Deus. Não existe isso. Aqui no livro de Atos, capítulo 10, mostra que o reino estava em movimento, porque havia um homem usando bem o dinheiro e também administrando de forma correta. Você já percebeu aqui a movimentação do reino? Você percebeu ali ou não? Olha só a movimentação do reino. Oferta moveu o coração de Deus. Repita comigo: moveu o coração de Deus. Moveu os anjos. Moveu o Espírito Santo. Moveu o apóstolo Pedro. Cara, uma oferta fez esse barulho nos céus. Nós não podemos tratar isso de forma leviana. Não podemos tratar isso de qualquer maneira. Quando a igreja aprender de Deus, ter um bom uso do dinheiro, entender que a sua piedade passa pela forma do uso do dinheiro. Não há como separar devoção de vida financeira, piedade de vida financeira, oração de vida financeira, pois como já vimos na própria oração do Pai Nosso, dê a nós o pão de cada dia. Deus quer que a gente ore por finanças, Deus quer que a gente ore por provisão, Deus quer que a gente ore por uma vida tranquila. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Observe alguns pensadores muito importantes. Nós temos John Piper, para aqueles que gostam da doutrina reformada. Olha o que ele disse: o dinheiro existe para mostrar que Deus é mais precioso do que o próprio dinheiro. Como que você vai colocar à parte o seu dinheiro, de que em primeiro lugar Deus não faz parte da sua vida? Simples, é onde você põe o seu dinheiro. Duas coisas que você pode ver quem é o primeiro na sua vida: a forma que você usa o teu tempo e a forma que você usa o seu dinheiro. Então o dinheiro é uma forma de provar quem é Deus na sua vida. E se você olhar na doutrina bíblica, o único que pode competir com Deus é o dinheiro. Porque só existe dois senhores: ou Deus ou Mamon. Aí a Bíblia fala: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é o Deus monetário, é o Deus das riquezas. Em algum momento da sua vida, como ser humano, você vai ter que dar essa resposta. Senão a eternidade vai dar uma resposta por você. É melhor que você dê essa resposta de forma consciente, debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo da palavra de Deus, fazendo com que o dinheiro suba diante de Deus como um memorial, e Deus trabalhe por intermédio desse memorial, abençoando a sua vida, a sua casa,
ou se não a eternidade vai te dar uma resposta um pouco complicada sobre isso. Pastor, eu posso comprar a salvação com dinheiro? Jamais. Não há preço no sangue de Jesus. Mas a forma como eu lido com o dinheiro pode mostrar que o sangue de Jesus não tem valor para mim, como Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas. Talvez você esteja vendendo o valor de Jesus na sua vida, negligenciando 10% de dízimo, negligenciando uma oferta de generosidade. Jesus está sempre em segundo, Jesus está sempre em terceiro, Jesus está sempre numa devoção que não contempla o bom uso do dinheiro. E ele continua dizendo, John Piper, a generosidade existe para mostrar que nosso tesouro, de fato, não está na terra, mas sim no céu. Porque onde Deus manda a gente acumular riquezas? Deus fala, acumule riquezas lá no céu, onde nem a traça corrói e nem a ferrugem destrói. Então nós precisamos parar para pensar sobre isso. Nós precisamos ter uma religião cristã na ótica de Cristo. Não podemos ter um evangelho segundo nós mesmos. Vamos ter um evangelho segundo Cristo. E não podemos, por causa de escândalos e pelo mau uso do dinheiro, ou porque algumas pessoas abusam da boa fé das pessoas, negligenciar valores que são inegociáveis. Eu sei que hoje em dia é muito complicado, porque na maioria das vezes que a gente está evangelizando, nós temos que pedir desculpas em algum momento para a pessoa que estamos evangelizando, principalmente pelo mau uso do dinheiro. Por isso que o que movimenta o reino não é só o dinheiro, é a forma que se administra o dinheiro. É o destino que se dá ao dinheiro. É a forma que o dinheiro é aplicado para que o reino de Deus se movimente. Não há como, queridos, avivamento e enriquecimento precisam andar juntos. Avivamento e riqueza precisam andar juntos. Nós não vamos plantar igrejas nas quase 200 nações que estão nesse mundo sem dinheiro. Nós não vamos sustentar missionários sem dinheiro, porque missionário não é filho de anjo que come nuvem. Nós precisamos ter dinheiro para sustentar missionários, nós precisamos ter dinheiro para fazer as coisas acontecer. E às vezes as nossas ofertas, o nosso uso do dinheiro é tão egoísta, porque a gente fala assim, eu vou dar uma oferta para comprar uma cadeira para a obra de Deus. Cara, você não está dando nada para a obra de Deus, você está dando dinheiro para você ter uma cadeira confortável. A gente vai fazer o culto que traz a sua cadeira. Pronto, a igreja economiza, cada um traz a sua cadeira. Se não quiser, assiste o culto em pé. Deus não precisa de cadeira, Ele tem trono. Deus é de ar-condicionado, Ele tem as asas do querubim que abana Ele o dia inteiro lá, aleluia. Essas coisas de ar-condicionado, de cadeira, de carpete, de lâmpada, de luz, de palco, isso é para nós, é para a gente ter um estilo de adoração que nos agrada como seres humanos, mas não é fazer a obra de Deus essas coisas, fazer a obra de Deus é muito mais do que isso. Nós temos que buscar o nosso conforto na nossa comunidade, mas nós temos que pensar como Cornélio pensou, como o meu dinheiro liberta pessoas, como o meu dinheiro promove o movimento do reino, como o meu dinheiro abre novas igrejas, como o meu dinheiro sustenta missionário, como o meu dinheiro faz com que os céus desçam à terra, como o meu dinheiro faz com que os anjos se movimentem, como o meu dinheiro sobe diante de Deus com o memorial. Glória a Deus! Glória a Jesus! E se a gente puder fazer tudo isso com um prédio maravilhoso, vamos fazer, com cadeiras aconchegantes, vamos fazer, não tem pecado nenhum, só que nós não podemos confundir alhos com bugalhos. Alhos com bugalhos. Muito importante entender isso aqui. N.T. Wright diz o seguinte, a generosidade não é apenas uma virtude moral, não pense assim, não é apenas uma virtude moral, mas uma expressão do caráter de Deus em nós. Quando damos, estamos participando da própria natureza doadora de Deus. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia, mais famoso da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo, e Deus não amou só de línguas, Ele deu o seu Filho. Deus é generoso, Deus é bom, Deus, Ele não separou a devoção da generosidade. Ele não separou a devoção do bom uso do dinheiro. Piedade e bom uso dos recursos fazem parte da adoração, fazem parte da vida cristã. Quem está comigo, diga amém. Ora, Rand
Alcorn, ele fala uma coisa muito poderosa. Eu quero que você grave isso. Nunca mais esqueça o que esse homem falou. Ele diz assim, olha, Deus nos prospera, não apenas para elevar o nosso padrão de vida, mas, acima de tudo, para elevar o nosso padrão de doação. Uma das coisas que eu tenho visto ao longo da minha vida, porque a igreja é assim, os caras entram por aquela porta, não tem roupa, não tem comida, não tem calçado, e a gente dá tudo isso para eles e vamos continuar dando com alegria, porque nós fomos chamados para fazer boas ações. Quantos dizem amém? Enquanto os caras não têm um gato para arrastar pelo rabo, eles são humildes, são queridos, não faltam culto, porque todo culto volta com uma cesta básica, todo culto volta com uma roupinha, todo culto volta com uma ajuda, e a gente vai fazer isso com a maior alegria. Só que depois que os camaradas agora começam a prosperar, começam agora a mexer com centenas, depois com milhares e talvez com dezenas de milhares, parece que o prazer de igreja, o prazer de servir, o prazer de dar já não é tão grande. Então, quando ele tinha que dar $10 porque ele ganhava 100, ele dava fácil. Hoje, aquele que tem que dar 10 mil porque ele ganha 100 mil, ele já não dá com tanta alegria, porque ele fala, é muito dinheiro para a igreja. Já pensou se a gente tivesse pensado nisso quando você entrou por aquela porta que não tinha o que comer? Então, entenda, Deus ele não vê as coisas da forma como nós vemos. Quando você é generoso, você participa do caráter de Deus. Entenda isso, você está mostrando como Deus é. Você está mostrando a natureza doadora de Deus, que sempre faz as coisas de forma significativa. Aleluia! Então, Bryant Myers diz o seguinte, a generosidade cristã tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas cidades e comunidades inteiras. É impressionante o poder do dinheiro. Aliás, aqui nos Estados Unidos, a gente pode ver com muita clareza o poder do dinheiro. Esse prédio aqui, há um ano e pouco atrás, não existia. Era um mausoléu, uma coisa horrorosa que tínhamos aqui do lado do prédio. Olha o que o dinheiro fez. Um prédio lindo, maravilhoso. Já pensou a igreja podendo começar a levantar comunidades e comunidades para abençoar pessoas de baixa renda? Já pensou a igreja começar a cuidar da sua região? As praças ao nosso redor vão ser as praças mais lindas, as mais bem cuidadas, as mais floridas. As ruas ao redor da igreja vão ser as mais limpas. Por quê? Porque nós temos dinheiro e nós vamos usar o nosso dinheiro para transformar a nossa cidade. Aleluia, glória a Deus. Imagina a igreja adotando aquela escola ali da esquina. Ser a escola com a maior estrutura dos Estados Unidos. Por quê? Porque a igreja próspera, a igreja que faz bom uso do dinheiro, não vai permitir que a nossa escola seja uma esculhambação. Nós vamos dar para eles as melhores carteiras, os melhores uniformes, os melhores materiais, os melhores backpacks. Gente, nós temos que entender que o dinheiro transforma a sociedade. O dinheiro não é para alimentar simplesmente a nossa religiosidade, a nossa performance de culto. O dinheiro que Deus nos deu é para transformação da sociedade. Aleluia! Quantos estão dispostos a viver essa realidade? Diga amém. Então observe, e esse ponto eu termino dizendo, o reino de Deus se move, o reino de Deus entra em movimento, quando você faz bom uso do seu dinheiro, para que Deus tome aquilo como um testemunho e libere um mundo espiritual. E libere um mundo espiritual. Eu poderia dar centenas, sem exagerar, centenas de testemunhos de pessoas que eram travadas, não prosperavam, doentes, pessoas oprimidas, sem alegria, e a vida não ia para frente, porque faziam mau uso do dinheiro. Quando começaram a fazer bom uso do dinheiro, parece que vira a chave, assim, clac, virou a chave, a vida muda, a vida transborda, as coisas começam a acontecer. É incrível, é incrível. Por que Deus faz isso? Preste bem atenção no que eu vou dizer e eu vou terminar. Primeiro, o dinheiro é uma questão de coração. Quantos concordam? Diga amém. Você concorda que Deus sonda os nossos corações e nos conhece? Você concorda que Deus sabe se há em nós algum caminho mau? Quem concorda? Diga amém. Se Deus sabe que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e quantos concordam que Deus sabe?
Uns dois aqui, só mulheres. Quantas mulheres sabem que Deus sabe que o amor ao dinheiro é uma raiz de todos os males? Diga amém. Deus quer o mal para você? Então, se você ama o dinheiro, Ele não vai te dar dinheiro. Está aí. Simples. Equação simples, 2 mais 2 nunca vai dar 5. 2 mais 2 vão ser 4. Você quer que o reino de Deus se movimente em seu favor, que enriqueça os seus caminhos, coloque você em dimensões muito mais poderosas e conquistas financeiras, para você abençoar sua casa, abençoar sua família, abençoar sua igreja local, abençoar a sua geração. Quantos querem? Diga amém. Mostre ao dono do ouro e da prata que o dinheiro não governa o seu coração. Ele colocou 2 dispositivos para isso: dízimo e ofertas. Dízimo prova fidelidade e oferta prova generosidade. Segunda coisa, a Bíblia fala assim, que os homens que querem se tornar ricos vão ser transpassados de profundas dores. E agora? Você acha que Deus quer teu sofrimento? Mas então eu não posso, então fica um evangelho esquizofrênico, pastor. Porque Deus quer me enriquecer, mas Ele fala que a riqueza... Não, não é a riqueza. É aqueles que querem ficar ricos. Qual que é a diferença? Preste atenção. Você vai ter uma resposta, uma revelação para a sua vida. Pergunte para que você quer mais dinheiro. Pergunte, para que você quer mais dinheiro? Pensa, eu quero mais dinheiro porque eu vou comprar um carro novo. Primeira coisa que o brasileiro pensa. Eu quero mais dinheiro porque eu vou comprar uma outra casa. Eu quero dinheiro porque eu quero aquilo. É sempre o querer, é sempre o egoísmo. Mostre para Deus que quando Ele te der dinheiro, pessoas, assim como Cornélio, vão prosperar do seu lado. Mostre para Deus que o dinheiro vai ser um instrumento de resgate, vai ser um instrumento missionário, vai ser um instrumento para colocar o reino em movimento, vai ser um instrumento para que o reino de Deus desça e transforme pessoas, transforme famílias, transforme cidades. Se Deus olhar o seu coração e perceber que há isso no seu coração, tenha certeza que é uma parceria de riqueza, de prosperidade, de transformação. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Creia nisso. Segundo ponto, que nós vimos no texto, principalmente no capítulo 4, do capítulo 10, versículo 4, mostra que não apenas o dinheiro subiu diante de Deus, mas também as orações. Uma vida piedosa não pode ser vivida sem oração. Gente, você tem que ter um lema na sua vida. Eu estou ocupado demais. Quem é que está ocupado demais? Diga amém. Ninguém quer dizer, né? Você sabe das minhas pegadinhas, hein? Já me conhece. Mas olha só, eu estou ocupado demais para não deixar de orar. Eu acho incrível a piedade desassociada da vida de oração. Hoje, oração para muitas pessoas é perda de tempo, porque cada 10 minutos de oração é menos $1. Cada 10 minutos de oração é... Não, gente, para uma coisa. Você tem que fechar a porta do seu quarto e reservar tempo, que pode te custar qualquer coisa na vida, mas nunca vai custar a vida de Deus com você. Sabe quando Deus perde um homem? Sabe quando Deus perde uma mulher? Não é quando ele cai no adultério, não é quando ele cai no roubo, da mentira. Sabe quando Deus perde um homem com uma mulher? Quando ele não o vê mais no quarto de oração. Toda vez que Deus vai no quarto de oração e o cara não está lá, esse cara já está se perdendo na ótica de Deus. Porque toda vez que Deus vai visitar, ele pergunta, onde você está, Adão? Onde você está, Eva? Pode ter certeza que aquele cara aqui não ora porque ele está se escondendo de Deus e fez alguma besteira na vida. Você não pode desassociar a vida piedosa da vida de oração. Nós precisamos cultivar essa verdade espiritual. No versículo 9 e no versículo 4, ambos estavam orando. Ambos que estavam colocando o reino em movimento. Cornélio, o reino em movimento. Pedro, o reino em movimento. Pedro, o reino em movimento. Cornélio, o reino em movimento. Como é que o reino estava se movimentando? Por intermédio de oração.
Aqui entra uma chave interessante, porque a gente acha que o dinheiro faz tudo. O dinheiro sem oração não põe o diabo para correr, irmão. O que põe o diabo para correr não é o dinheiro, é o nome de Jesus. E aí no diabo sai, a gente põe dinheiro e transforma vidas. Aleluia, quem está comigo, diga amém. Não pode, então você não desassocia a piedade da vida monetária e você não desassocia jamais a vida piedosa da vida de oração. Muitos de nós precisamos parar para entender que Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a oração de um justo tem muito poder da sua eficácia. Você já parou para pensar a importância que você tem para Deus? A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21, e você é justificado pela fé, não uma justiça que vem da sua própria justiça, mas uma justiça que vem de Deus. Deus te fez justo para que a terra não seja consumida, Deus te fez justo para que as suas orações transformem os ambientes aonde você está, pois a oração de um justo tem muito poder, a oração de um justo é eficaz. Nós não podemos desprezar o poder da oração. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que ora, uma igreja que não vê perda de tempo em dobrar joelhos, uma igreja que não vê perda de tempo se trancar dentro de um quarto e ficar orando, uma igreja que não vê perda de tempo jejuar e não comer e não beber e ficar 30, 40 dias em oração diante de Deus. Por quê? Porque a oração, Deus, Ele ouve, como ouviu a oração de Cornélio. O anjo disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida. Você não está falando com o vento, você não está falando com o pau, você não está falando com uma pedra, você não está falando com um qualquer. Você, quando ora, fala com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e abundantemente além. Você fala com aquele que cura, que liberta, que sara, que faz poderosas obras. Oração. Nós precisamos associar a piedade à oração e a oração à piedade. Pastor, eu não sei como orar. Óbvio, mas faça como os discípulos. Seja humilde e diga: ensina-nos a orar. Não fique a vida inteira se desculpando que você não sabe. Eu acho engraçado as pessoas, elas falam: não ficou claro. Eu não entendi. Eu não sei. Como se isso resolvesse o problema. Um homem responsável, um homem maduro, quando ele não sabe alguma coisa, ele procura saber. Quando ele não entende uma coisa, ele vai atrás para entender. Ele não fica só na escusa, na desculpa, eu não sei. Os discípulos não sabiam orar. Ensina-nos a orar, Senhor. Eles disseram: Senhor, João ensinou seus discípulos a orar. Ensina a gente também. Sabe, gente, nós precisamos mudar a nossa forma de piedade. A.M. Bonds, nós temos o livro dele aqui. Aconselho você a comprar esse livro ainda hoje. A.M. Bonds diz o seguinte: o que a igreja precisa de hoje não é mais de melhores maquinários, ou de melhores organizações, ou de mais métodos revolucionários e inovadores, mas de homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos e fervorosos diante de Deus. Tecnologia não nos falta, ferramentas não nos faltam. Hoje qualquer pessoa tem um ministério internacional com smartphone na sua mão. Qualquer pessoa pode alcançar as nações de forma transcultural, desde que você abra um canal no YouTube. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão. O diabo não teme a sua pregação. O diabo não teme simplesmente o seu caráter, que você é ilibido, que você é uma pessoa honesta, que paga os seus impostos. Não, o diabo teme o homem de oração. O diabo teme um homem de oração, um homem que ora por sua família,
Um homem que ora por seus filhos, um homem que ora por sua esposa, que ora pelo seu pastor, que ora pelo seu melhor amigo, um homem que ora por sua nação, que chora diante de Deus por sua nação, que fala: Deus, eu não vou te dar descanso até que você ponha a Betel como motivo de louvor na face da terra. Eu não vou te dar descanso até que você ponha a minha esposa como instrumento de justiça na face da terra. Eu não te dou descanso, minha esposa, meus filhos não foram e nunca serão criados para o inferno. Eu estou aqui orando diante de Deus, e eu e minha casa vamos ser salvos para a glória do Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, aleluia. Porque um homem de oração, ele não é movido por circunstâncias, ele é movido pela fé que ele tem no Deus, que pode fazer infinitamente mais. Quando tudo desaparece, a única coisa que está diante de nós é olhar para Jesus em oração e saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Dentre muitos inscritos que eu teria lá na minha lápide, não era escrito RAP, R-A-P, né? Ou seja, descansa em paz, né? Que é RIP, né? R-I-P em inglês, descansa em paz. Não, eu queria que ele tivesse lá, ó. Aqui está enterrado um homem de oração, um homem piedoso, um homem que gastou a sua vida diante de Deus, um homem que gastou a sua vida em fervor oração, que sabia o Deus que podia transformar o que mais ninguém pode transformar, que podia mudar a história de pessoas que nunca poderiam ser mudadas sem a oração, porque a oração de um justo tem muito efeito. A oração de um justo pode mover o reino de Deus, querido. Nós temos centenas de experiências de homens que oraram e o céu fechou, mas também de homens que oraram e o céu abriu, aleluia. Nós temos centenas de experiências que homens oraram e doenças terminais foram curadas. Nós temos experiências de homens que oraram e mortos ressuscitaram. Nós precisamos crer que Deus faz infinitamente mais e abundantemente além. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Pastor, você já foi frustrado em oração? Centenas de vezes. Como que você lida com a frustração? Simples, vou para Tiago. Pedistes mal. Acabou. O problema não está em Deus, nem na oração, está em mim. Foi egoísta, pediu para esbanjar nos seus próprios prazeres. Quem está comigo aqui, diga amém. Charles Spurgeon falou assim: a oração move o braço de quem pode mover e transformar o mundo. Pete Greig, sabe o que ele falou? Preste atenção, guarda essa frase. A oração não é a preparação para o culto. A oração não é a preparação para o trabalho. A oração não é a preparação para a obra. A oração é o próprio trabalho. Eu vou orar para dar certo, vou orar para... Não, a oração é o próprio trabalho. Todo homem piedoso tem que orar. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Com todo carinho, com todo amor. Oração é igual ir à academia. Igualzinho à academia. Quando você começa a ir, meu irmão, 1 quilo pesa 1 tonelada. E depois você fica uma semana com dor láctea. O ácido lácteo vaza para todo canto, até os cílios doem. Oração, mesma coisa. Você pode perceber, você faz uma vigília de oração, e você já olha assim, em 5 minutos, você já sabe quem é homem de oração e quem não é. Porque depois de 5 minutos, o smartphone já sai do bolso. O cara já senta no cantinho, a oração já começa a virar de galinha de Angola, aquela galinha anêmica, estou fraco. Por quê? Ele não tem energia espiritual para isso. Ah, pastor, você tem base bíblica para isso? Jesus, vamos orar comigo? Jesus estava debaixo de opressão, o inferno inteiro tentando esmagar ele. Pedro, João não tinha força espiritual. Dormiram. Você já entendeu? Assim, não precisa falar amém em público, precisa não passar vergonha. Vou usar 2 princípios. Ler a Bíblia e orar.
Na sua mente, responde aí, seja honesto com você. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Vou ler a Bíblia, quando você começa a ler, o demônio da insônia vai embora na hora, irmão. Né? Não tem quem tem insônia, o cara vai ler a Bíblia. Orar então, o cara começa a orar assim, ele começa, Pai nosso que estás no céu, ele acorda no outro dia, fala, meu Deus, uma noite de vigília? Por quê? Eu estou criticando ninguém, gente. Estou falando que se você não se exercitar em 1 minuto, você nunca vai orar 1 hora. Se você não se exercitar em 10 minutos, você nunca vai orar o dia inteiro. A Bíblia fala que Jesus passava a madrugada orando, e no dia seguinte ia para trabalhar. Vou te fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você foi numa vigília? Vigília? O que é isso? Palavra nova. Vigília. Cara, a gente passa às vezes a noite inteira velando o defunto, mas não consegue passar a noite inteira diante do Deus vivo, todo-poderoso. Eu não consigo entender um negócio desse. É uma coisa estranha. Nós vamos recuperar alguns valores da nossa piedade. É por isso que às vezes a gente como igreja tenta fazer as coisas, não vai. A gente tenta fazer as coisas, não anda. A gente tenta fazer as coisas, não sai do lugar. Por quê? Porque não é só com boa intenção. É com o poder de Deus, igreja. É com o poder dos céus. Os anjos trabalhando conosco. O Espírito Santo trabalhando em nosso favor. De que forma? Respondendo às nossas orações. Porque nós temos que criar um memorial diante de Deus. Se Deus não trouxer avivamento para a nossa geração, não vai ser por falta de oração, porque eu oro e estou orando, e vou continuar orando, eu vou bater lá até que Deus me ouça. Eu estou orando por um grande avivamento em Filadélfia, eu estou orando por igrejas poderosas dessa cidade, aleluia, eu estou orando por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Quem está comigo aqui, quem quer fazer esse grande exército levantar em oração, diga amém. Aleluia. Oração. Sabe, tem práticas muito fáceis em casa, no culto, porque você não inverte a ordem dos fatores. Ao invés de chegar 15 minutos atrasado, chega 15 minutos antes, põe teu joelho no chão, fala, Senhor, usa o pregador da noite, Senhor, usa o pessoal da música, protege aqueles instrumentos de som, protege os professores de criança, Senhor, traga espírito de arrependimento na igreja, que o pecador, quando ele entrar ali, ele se arrependa, que o Senhor use cada profeta, para que ele revele a vida de quem entrar aqui. Então a pessoa vai cair com o rosto em terra, e vai reconhecer que você está no nosso meio. Deus, traga os céus para a terra, Senhor, mova-se em nosso meio, eu tenho sede por ti, eu tenho fome de ti. A oração nos torna famintos por Deus. Todas as vezes que a gente esfria na oração, é porque a nossa vida de piedade está morrendo. Não tem como. Não tem como. Bem, o reino se movimenta como se movimentou com Cornélio. Não apenas com o bom uso do dinheiro, não apenas com as orações, mas também conectando pessoas. Tente imaginar a visão que Cornélio recebeu, sem a conexão com o que Pedro também recebeu como visão, não teria colocado o reino em movimento. O reino, ele conecta propósitos. E quando pessoas entendem o propósito do reino e se conectam, irmão, os céus descem à terra. Essa é a razão da comunidade local. Por que nós estamos aqui? Porque nós temos um só propósito em Deus, de ter uma igreja saudável. Um só propósito em Deus, de ter uma igreja comprometida com os valores do reino. Um só propósito em Deus, uma igreja missionária que começa aqui e se expanda para as nações. Há um propósito que nos une, e quando pessoas conectam com o propósito do reino, o reino se move. O reino se move. Interessante, não é uma burocracia dos céus, não é uma burocracia do reino em movimento, porque Deus não podia ter falado com Cornélio, tido batizado ele com o Espírito Santo direto. O próprio Deus não poderia ter feito toda a obra sozinha, mas Deus escolheu usar pessoas.
Deus resolveu colocar a sua glória sobre gente. Deus resolveu dar a nós o privilégio de colocarmos o reino em movimento, seja no bom uso do dinheiro, seja através de oração e pela associação com pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos de vocês aqui trabalhariam para uma pessoa que você sabe que vai acontecer, sem sombra de dúvida? Você sabe que você vai trabalhar um mês inteiro para ele, ele não vai te pagar, não vai te dar um centavo. Quantos iriam trabalhar para esse tipo de pessoa? Diga amém. Ninguém, né? Para o que é interessante para nós, a gente sabe se conectar ou não. E por que você conecta com pessoas que não vai de nada a lugar nenhum no reino de Deus? Fala para mim. Os últimos 20 anos da vida dele, o cara é a mesma coisa. Ele conhece os mesmos versículos bíblicos. Ele está no mesmo nível de fé. Ele está produzindo nada como nunca produziu nada. Por que você está agarrado com esse tipo de gente? Fala para mim. Você pensa que as más companhias estão lá no mundo, gente? Porque tem gente que é religiosa, mas não é piedosa. Tem gente que vem para o culto, no dia de Santa Ceia, passa o mês inteiro, não quer saber de igreja, cara. Se Jesus, olha, espero que Jesus volte na Santa Ceia para te buscar, criatura. Porque eu não sei onde você vai estar o resto do mês. Você vai se associar com esse tipo de gente que não tem compromisso nenhum com Deus. Deus não mandou Cornélio se associar com qualquer um. Deus não deu uma visão para Cornélio para ele se associar com gente preguiçosa que não quer colocar o reino em movimento. Deus não mandou Cornélio se associar com gente que não tem compromisso. Deus mandou Cornélio se associar com gente comprometida com o reino. Vai lá e chama Pedro. Pedro tem a minha palavra, Pedro tem a minha visão, Pedro tem algo do céu sobre a vida dele. Cara, tome cuidado com quem você se associa. Um cego vai levar outro cego para o barranco. Um cego vai levar o outro cego para a perdição. Abra os teus olhos com quem você faz amizades. Ame a todos, mas se conecte com quem está conectado com o céu. Ame a todos, mas ande com gente que está colocando o reino em movimento. Aleluia! Aleluia! Isso é uma coisa muito séria. Você não pode ser despretensioso, é isso aí, acho que eu falei certo. Você não pode ser despretensioso na relação da sua vida. Porque se você não tem pretensão, onde você quer chegar, no mínimo qualquer lugar é bom para você. No mínimo qualquer lugar é bom para você. Onde você está chegando? Não sei, qualquer lugar. Você lembra o Charlie Brown do Snoopy? Quem assistia Snoopy aqui? Ninguém? Ninguém quer mostrar que é velho? Tem mais de 40 anos aqui? Lembra do Snoopy, Charlie Brown? Ele pegava assim a flecha, ia lá e fazia o alvo ao redor da flecha. Aí ele voltava, aí a Lúcia chegou para ele: por que você primeiro atira a flecha e depois faz o alvo? Eu nunca erro desse jeito. Cara, se você quer ir para Jerusalém, você não pode andar com quem está indo para a Inglaterra. Se você está indo para o céu, você não pode se conectar com pessoas que estão indo para o inferno. Se você está buscando as coisas do céu, você não pode se conectar com pessoas que só pensam nas coisas desse mundo. Faça boas conexões. Qual que é o teu propósito? Acima de tudo, o meu propósito é buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois todas as demais coisas me serão acrescentadas. Aleluia! Você tem que pôr bons amigos sentados à sua mesa. Você tem que pôr pessoas com o coração, a cabeça nos céus. Você tem que colocar pessoas que vão elevar o seu padrão de santidade, que vão elevar o seu padrão moral, que vão elevar o seu padrão de integridade, que vão elevar a sua vida com Deus, aleluia. Não anda com o rato que você vai virar camundongo. Anda com o leão que daqui a pouco você está rugindo, meu filho, aleluia. Se associe com Pedro. Seja igual José. Tinha a visão do copeiro e do padeiro. Ele se associou com quem? Piedosamente, misericordiosamente. Ele se associou com um padeiro. E lá José é trouxa. E lá José é idiota.
Ele lá, José é um boçal da vida? Lógico que não. Ele sabia que o cara daqui 3 dias ia morrer, por que ia associar com aquele tipo de gente? Mas ele olhou para o cara, você aí, ó. Você que eu tenho uma visão, você aí, ó. Daqui a 3 dias, você vai ser restituído à sua função. E olha lá, hein? Não se atreva a esquecer de mim. Oh, esperto, rapaz. Eu acho engraçado. As pessoas chegam, pastor Jamal, gostaria tanto de crescer, gostaria tanto de evoluir. A primeira pergunta que eu faço é, como que você usa o seu dinheiro? Como você usa o seu tempo? Qual que está a sua vida de oração? E com quem você anda? Por que vocês estão me olhando com essa cara? Quem quer crescer, diga amém. O reino em movimento precisa de valores sólidos. O reino em movimento precisa de valores inabaláveis. O reino em movimento precisa dessas coisas bem firmadas em nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia fala que o reino de Deus se movimenta por conexões humanas que estão conectadas com o propósito divino. E a Bíblia diz que as más companhias, como também as más conversações, corrompem os bons costumes. Então você não pode, você tem que decidir, escuta o que eu estou te falando, você tem que decidir amar todo mundo, você tem que decidir amar sem acepção de pessoas, você tem que decidir ser indiscriminado, você tem que ser incondicional no seu amor pela raça humana, mas você tem que ser seletivo nos seus relacionamentos. Seletivos, porque é o que a própria Bíblia diz. Por exemplo, a Bíblia fala, andar com amargurado. A amargura é igual radiação, vai te contaminar e vai te matar. Você é mais inteligente do que a Bíblia. A Bíblia fala assim, que você não pode estar amargurado, porque desta forma você vai contaminar todos. Você já esteve naquela festa gostosa, daquele momento gostoso? Eu garanto que já. Você vai entender o que eu estou falando. Aí você está dando risada, está gostoso, aquela festa. Você vai levar para a história a alegria daquela festa. Aí chega o Mutley. Todo mundo tem uma casta chamada Mutley. Aquele tipo de gente que te persegue. Nos momentos mais alegres chega o cara. Ó Deus céus. Lembra da hiena? Né? Harley. Ó Deus. Só vida, ó, Ana. Como que tá? Tá ruim, tá, não sei. Ai, se lascar, rapaz. Tá ruim, estraga só a sua vida. Deixa a minha acontecer aqui, pô. Nunca tá bom, fica em casa. Nunca tá vida boa para ele. Lembra? Lembra do mundo? Medalha. Pelo amor de Deus, cara. Põe um sorriso nos seus lábios. Se alegre com as pessoas. Sabe? Então você tem que tomar cuidado. O que esse tipo de gente tem que fazer? Ame. Tem que amar. Tem que amar. Você vai desprezar. Mas, cara, não pode pôr essas pessoas nos seus melhores sonhos. Não pode pôr essas pessoas daquele momento que você está avançando de vida. Você tem que distinguir o que é amor, o que é relacionamento. O que é investimento missionário de evangelização. O que é relacionamento que põe o reino em movimento. Quem está comigo, diga amém. E por fim, né, a gente percebe aqui uma das coisas muito interessantes. O que moveu-se ali? O que se moveu na vida de Pedro? O que se moveu na vida de Cornélio? O que se moveu na família de Cornélio? O que se moveu depois, vou até fechar aqui para você acreditar que eu estou terminando. O que se moveu da família de Cornélio? O que se moveu lá em Atos capítulo 15, quando a religião quis aplacar o movimento do reino, porque os caras estavam achando que Pedro entrou na casa dos gentios. Religião é idiota, religião é imprestável, religião é sepulcral. Foi a pessoa do Espírito Santo. Posso te falar uma coisa? De verdade, esse sermão pode não servir nada para você. Você vai sair daqui a casa bravo, achando que eu te dei uma bronca.
Porque a gente tem a tendência de pegar um ensinamento rico como esse e achar que o pastor está dando cajadada na gente. Achar que o pastor está atrás do seu dinheiro. Achar que o pastor está querendo se meter demais na sua vida. Por quê? Porque você é carnal. Carnal pensa assim. Carnal tem essa forma de pensar. Mas se o Espírito Santo trabalhar na tua vida como trabalhou na de Cornélio, se o Espírito Santo trabalhar na sua vida como trabalhou na vida de Pedro, cara, aleluia, o reino vai se mover através da sua vida. Cara, eu não estou nem um pouquinho preocupado se você está aceitando ou não a minha mensagem. Eu estou muito preocupado se o Espírito Santo está podendo trabalhar dentro de você. Eu não estou nem um pouquinho preocupado se você está saindo daqui triste ou alegre. Eu só estou preocupado se essa tristeza foi uma tristeza produzida pelo Espírito Santo. Eu só estou preocupado se essa alegria foi uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. A igreja não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Você não pode fazer nada por sua família sem o Espírito Santo. Você não pode fazer nada por você mesmo sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos muda. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos revela. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que dá temor no uso do dinheiro e dá generosidade ao nosso coração. É o Espírito Santo que nos faz colocar de joelho e com gemidos inexprimíveis, orando diante de Deus até que os céus desçam. É o Espírito Santo que nos faz atender ao apelo de estar com pessoas boas, de boas conexões. Mas se o Espírito Santo não estiver trabalhando nas nossas vidas, irmãos, vai ser só mais um culto, vai ser só mais um sermão, vai ser só mais uma mensagem, só vai ser mais um dia religioso. Nós precisamos voltar a nos apaixonar pelo Espírito Santo. Francis Chan, um grande pregador aqui nos Estados Unidos, ele falou que a igreja, principalmente a igreja americana, ela está tão pragmática nas suas formas, na sua forma de ser, tão pragmática na sua forma de viver a religião, ele afirma categoricamente que se o Espírito Santo for tirado de muitas igrejas, eles nem vão perceber, porque a máquina religiosa vai manter os mortos em movimento. O reino é o reino de vivos. E a nossa vida está no Espírito. Aleluia, eu garanto para você, irmão, olha para os meus olhos aqui. Se você começar hoje na sua vida de oração, se você começar hoje na sua vida de jejum, e começar a colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso ser transformado. Deus, eu estou aqui para mover o seu reino na terra. Deus, eu não quero aqui viver como mais um, como um qualquer. Eu quero ser um agente dos céus na terra. Senhor, eu quero. Eu sei que na minha capacidade eu não posso, na minha inteligência eu não consigo, na minha justiça eu não vou a lugar nenhum. Mas eu sei se o teu Espírito me ungir, eu sei se o teu Espírito me capacitar, eu sei se vier sobre mim o Espírito de profecia, eu sei se vier sobre mim o Espírito de coragem, eu sei se vier sobre mim o Espírito destemido, aleluia, eu vou rugir como um leão, aleluia. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha querida, que a sua vida vai ser transformada. O que eu entendo com isso? Que nós, como cristãos, que amamos a Deus, precisamos praticar a oração que fazemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós, como cristãos, precisamos desejar. Olhe para o seu irmão aí, pergunte para ele qual é o seu desejo de ver o reino em movimento através da sua vida. O que você sonha? Fala para ele uns 2, 3 sonhos. Eu gostaria que os céus atuassem através da minha vida, fazendo assim, assim, assim. Eu gostaria que os céus atuassem através da minha vida, desce dessa forma, aleluia. Você chegar para mim, eu te respondo rapidinho. O que você quer, Marcela? Aleluia. Eu quero plantar uma igreja em cada continente, uma igreja em cada país, uma igreja em cada estado, uma igreja em cada cidade, uma igreja em cada bairro, uma igreja, se possível, em cada casa, onde essa igreja conduz os não crentes à crença, onde os crentes são conduzidos à
maturidade, onde os maduros são conduzidos à liderança, e essa igreja poderosa em Deus transforme a sociedade ao seu redor. Se você me der todo o dinheiro do mundo, eu vou usar todo o dinheiro do mundo para plantar igreja em cada continente, em cada país, em cada estado, em cada cidade, em cada bairro, em cada casa. Se você me der homens, eu vou fazer deles missionários, eu vou fazer deles plantadores de igreja. Se você orar por mim, ore para que Deus mova-se através da unção apostólica sobre a minha vida, aleluia. O meu sonho não é terreno, o meu sonho é celestial. Que os céus desçam, que os céus se movam, que os céus operem através da minha vida, aleluia. Qual é a tua paixão? Qual é a tua paixão? É na área musical? É na área financeira? É com as crianças? Com quem que é? Onde está a sua paixão pelo reino? Onde está a sua paixão? A Bíblia diz que Jesus não importou a ignomia que serviu, que passou. Sabe por quê? Pela proposta que estava diante dele. Quando você olha para o reino e quer que este reino entre em movimento através da sua vida, cara, mais nada importa. Mais nada importa. A gente se levante como uma igreja avivada. Eu quero, quem quer? Aleluia. Uma igreja que transforma. Uma igreja de imigrantes, onde os brasileiros vão ser celebrados. Por quê? Porque os crentes brasileiros põem o reino em movimento. Uma igreja de imigrantes, que não é aqui um devorador, que vem devorar toda a riqueza dessa nação e vai levar lá para qualquer outra nação. Mas uma riqueza que a gente ganha para melhorar esse país, melhorar as nações. Homens de oração, homens de intercessão, homens que amam o mover dos céus. Qual é a tua paixão? Fale para você. Olha para o teu coração e pergunta o que você gostaria que o reino fizesse em seu favor. Que foi isso que aconteceu com Cornélio.